Ah, além da Vetex como cliente, nós temos outros grandes retailers brasileiros, e assim sendo, como clientes que estão fazendo e-commerce nos Estados Unidos. Pessoal, eu vou aguardar mais um minutinho para ver se temos mais alguém que vai nos participar com a gente. Tá? Então, nós teremos aqui 21 slides que a gente vai estar entrando em detalhes, falando 5 passos de nacionalização para o solo americano, né? Como iniciar as operações no solo americano. E também entrar em detalhes de perguntas e respostas. Vocês já perceberam que tem um vídeo do lado direito ou do lado esquerdo. Você vai ter a parte nessa região aqui, vai ser a apresentação dos slides. Na parte de baixo nós temos aqui o chat. Bom, quem quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas via o chat. No final da apresentação, vamos abrir para perguntas e respostas e teremos a habilidade de abrir perguntas e respostas por áudio. Okay? Mais alguns segundos e a gente começa a nossa apresentação. Okay? Quem gostaria de interagir, você pode fazer perguntas no chat, se elas for pertinentes ao momento da apresentação. Nós vamos abrir para a pergunta, responder a pergunta e depois continuar a apresentação. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, preciso de interações do chat. Eu não escuto vocês. Ok. Ótimo. E então, vamos lá. Qual que é o objetivo desse webinar, pessoal? Existe uma pressão muito grande das empresas brasileiras a adquirirem novos mercados como um todo. Né? Já se passa por 3 anos consecutivos que nós estamos tendo um PIB negativo. Porém, nós continuamos sendo bons produtos, boas organizações. Está existindo um boom, né? um crescimento enorme de empresas brasileiras fazendo internacionalização de empresas para que eles possam adquirir novas demandas, novos clientes e assim sendo. Tá? Esse é o porquê. Uma delas é a própria Vetex. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo. Abra uma empresa nos Estados Unidos ou há necessidade de fazer esse processo? Quando você faz um processo de internacionalização via e-commerce, literalmente você pega um produto, transporta ele para um outro local e daqui você vai vender ele para o seu cliente final. Ok? Estamos na mesma página? Nos Estados Unidos, quando você faz e-commerce, você eventualmente vai estar conectado nos Estados Unidos para fins de negócio. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você trouxe o produto para dentro do país, internalizou o produto, está vendendo para um distribuidor ou para um cliente final, tá? Via Amazon, via logísticas próprias, via qualquer que seja a sua plataforma, né, de comércio, né? Estou falando assim, você está entregando ao cliente final, você está entregando ao seu seu distribuidor, você está atuando em negócios nos Estados Unidos. O que faz acontecer o seguinte: você pode atuar tanto com a pessoa jurídica brasileira, quanto com a pessoa, uma empresa aberta nos Estados Unidos. Ficou claro? Alguém me responde no chat. Isso, ótimo. Então, se a gente internaliza o produto com a empresa brasileira, que é essa mãozinha aqui, significa que a empresa brasileira abriu uma filial nos Estados Unidos
e estar comercializando nos Estados Unidos. Ok? Se abrimos a empresa nos Estados Unidos, tá? Quem está comercializando é a empresa americana. Qual que é a diferença entre uma e outra, pessoal? Alguém sabe? Se não souber, por favor, me avise. O quê? Se eu estou fazendo transações com a empresa brasileira, duas coisas podem acontecer. Uma, passivos que venham ocorrer nos Estados Unidos vão até a matriz. Dois, receitas provenientes nos Estados Unidos podem ser taxadas globais nos Estados Unidos. Então, você tem receita Brasil, Estados Unidos e em qualquer outras jurisdições, a receita pode ser feita a ser cobrado imposto nos Estados Unidos. Isso é bom? Não. Ok? Então, essa opção nunca se aplica para e-commerce. O que acontece? A gente tira essa opção e agora a gente trabalha com uma empresa nos Estados Unidos. No final do dia, você vai ter receita totalmente alocada numa entidade separada da matriz. Ficou claro? Entenderam a diferença entre uma filial e uma subsidiária? Ficou claro, pessoal? Ótimo. Então, próximo passo. Se a gente vai abrir uma subsidiária ou uma filial, a gente precisa desses três passos aqui. A gente precisa de um CNPJ, que é o EIN, ok? Precisamos definir a estrutura societária para a subsidiária. A estrutura societária da filial é a própria empresa, tá? E fazer um planejamento tributário. Por quê? Vai ser necessário transações entre a matriz, né, e a subsidiária. Ficou claro? Muitas vezes vai comprando produto da empresa brasileira e entregando para a empresa americana. Ficou claro? Sim ou não? Bom, a empresa precisa de ter um endereço fixo nos Estados Unidos? Boa pergunta. Devo contratar mão de obra? Uma ótima pergunta. Posso fazer todo o processo sem sair do Brasil? Abrimos a empresa, preciso de funcionário, preciso de ter um local operacional. Bom, nós temos hoje clientes que mandam o produto, terceirizam o warehouse, terceirizam a parte contábil, a parte fiscal e a parte de e-commerce, ela é totalmente feita no Brasil e eles vendem diretamente para o cliente. O que isso significa? Eles não contratam mão de obra local. Eles não precisam sair do Brasil, porque toda a parte financeira é gerenciada do país, do Brasil. Parte de logística é feita por terceiro e a parte, o seu cliente está sendo servido pelo atendimento no Brasil e as vendas estão sendo feitas pelo Brasil. Ok? Ficou claro? Então tá. O que você precisa quando você vai trabalhar num ambiente desse que é totalmente remoto e você está vendendo um ativo seu, que é um inventário, para o cliente final? Você eventualmente você vai precisar de contratos com com os prestadores de serviços que vão te entregar o produto final e, eventualmente, a venda, o serviço depois da venda para o seu cliente final.
Então, é muito importante você fazer uma procuração para os prestadores de serviços. Muitas vezes vai ser a pessoa que vai fazer a assistência técnica, recebimento, o warehouse e assim sendo. Ok? Por quê? Porque você vai ser um residente fiscal brasileiro, que vai ser a sua PJ, fazendo negócios nos Estados Unidos. Ok? Ficou claro? Tá. Vou só parar aqui nesse momento o seguinte. O Júlio Mendeiros perguntou: nesse caso, não teremos empresa aberta nos Estados Unidos? Ou ainda assim precisa? Júlio, se você não tiver a empresa brasileira, a empresa fazendo transações nos Estados Unidos em solo americano, você vai ter todas as implicações de uma filial e todo passivo e receitas americanas poderão ser tratados globais nos Estados Unidos. Ficou claro? Para você pode ter essa habilidade, essa mesma entidade fazendo as mesmas transações que eu acabei de mencionar pela subsidiária. Tá? Só não é adequado. Ok? Posso continuar, Júlio? Me dá um ok. Ótimo. E o que é o residente fiscal? Acabamos de introduzir uma coisa importante, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Tá? Residente fiscal é aquela pessoa que está no estrangeiro, tá? E vem fazer transações naquela jurisdição. Okay? Ficou claro? Então, eu, Bruno Drummond, moro em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo, ok? E estou indo para os Estados Unidos. Não sou cidadão americano, tenho um B1, B2, que é o visto de turista e negócio. Quando eu estou nos Estados Unidos, e eu sou dono da empresa nos Estados Unidos, nós teremos o quê? Eu sou uma pessoa fiscal brasileira atuando e fazendo negócios nos Estados Unidos. Então, eu não sou residente fiscal nos Estados Unidos. Até o momento que eu passo de dois testes. Um, teste presencial, que é 183 dias no ano corrente, ou então um sexto do terceiro ano, mais um terço do último ano e mais o ano corrente desse ano. Passou de 183 dias, eu virei residente fiscal. Vou ter que fazer imposto de renda global nos Estados Unidos. Pessoa jurídica já é diferente. Pessoa jurídica, no momento que você faz a transação nos Estados Unidos, você vira residente global, pode ficar global nos Estados Unidos. Acontece, é muito comum. Ficou claro, pessoal? Isso é importantíssimo. Devemos sempre deixar isso bem claro. Okay? Aqui é um slide sobre procuração, que são os detalhes da procuração, tá? Para que vocês possam ter. E todos os slides ah, vão ser entregues para vocês, tá bom? Para que vocês possam entender e ter isso no próximo passo. Vamos falar sobre alguns documentos, mas antes de falar sobre os documentos, nós vamos tirar as dúvidas do Marcelo e do Rafael, que não entenderam com relação ao cálculo, tá bom? Da permanência nos Estados Unidos. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, vamos ver se consigo criar aqui 2004. Então tá. Então eu tenho no ano 1, opa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu tentar puxar um Excel.
Aí, dependendo, eu consigo explicar para vocês exatamente o que eu estou falando, ok? Vamos lá. Área de trabalho. Vamos lá. Eu vou fazer no chat, tá? Então, o teste é o seguinte: passou de 183 dias, você vira cidadão fiscal. Vou no chat, tá, pessoal? Caso vocês não estejam vendo. Se você, nos últimos 3 anos, completar dentro de uma fórmula que é o seguinte: últimos 3 anos, eu tive 120 dias, 3 anos atrás, nos Estados Unidos. Eu vou dividir aqueles 120 dias por 6, vai dar 20. Ok? Aí, eu vou pegar a fórmula do seguinte: no último ano, eu tive mais 120 dias. Ok? Eu vou dividir ele por 3, que vai ser igual a 40. Certo isso? O chat está demorando aqui. Okay. E mais esse ano eu tive mais 120. Bom, eu tenho esse ano corrente 120, mais 40 do ano passado, mais 20 do ano de 3 anos atrás. Eu vou ter um total de 180. Ok? Esse é o cálculo. Se eu tenho menos de 183 dias nos últimos 3 anos, ou 183 dias durante esse ano, eu estou ok. Se eu tiver acima, eu viro cidadão fiscal americano. Ficou claro, Maria? E deixa eu ver quem mais que pediu essa aqui, não ficou claro. Marcelo, Rafael, ficou claro? Por favor, respondem aí. Aqui. Para a pessoa física, ok. Para a pessoa jurídica, ela vira pessoa fiscal no momento que ela fizer a primeira transação. Ok? Então, ela vira pessoa fiscal naquele momento. Então, vamos assumir. Alguém poderia me dar um produto que vocês vendem aí no mercado? Só para que eu possa pegar como exemplo. Por favor. Sapato. Ótimo. Óculos de esporte. Óculos de esporte e sapato. Então tá. Eu tenho uma sociedade com o Júlio e com o André. Nós vendemos óculos de esportes e sapato. Nós temos uma limitada no Brasil. Colocamos óculos escuro e sapatos dentro de um container. Mandamos para o Brasil, para os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a nossa limitada, somos 3 sócios, André, eu e Júlio. Tá? Nós internalizamos aquele ativo, colocamos num depósito e começamos a vender. A limitada, naquele momento que você internaliza, você vira cidadão fiscal para PJ. Para fins fiscais, ele começou ali. Ok? Ficou claro? Ok, todo mundo. Ok, vamos lá. Tem algumas perguntinhas aqui, só para antes de a gente terminar aqui. Ó, passar para o próximo passo. E a pessoa jurídica, são 183 dias visitados em território americano? Sim, Rafael, são 183 dias estando nos Estados Unidos. Eu tenho residência nos Estados Unidos. Essa regra, então, não aplica a mim?
Você pode ter residência. A pergunta é se você é cidadão americano ou você tem green card. Se você tiver esses dois pontos, essa regra não aplica. Você já é cidadão fiscal americano. Ok? Vamos então dar os próximos passos. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso passar para o passo 3 da nossa apresentação? Sim ou não? Ótimo. Próximo passo. A gente pegou o produto da limitada brasileira, estamos exportando para os Estados Unidos. Que documentos nós precisamos? Manifesto de entrada. Tá? Dependendo do produto, você precisa ter aplicação e autorização especial de entrada imediata. Tá? E, muito importante, existe um processo de simulação para você facilitar. Então, é importantíssimo quando você estiver fazendo suas transações de importação do produto. Quando eu falo importação, pode ser a limitada ou a sua subsidiária. De qualquer jeito, você é responsável. Concorda? Então, observem esses documentos. Tá? O site da CBP é um dos melhores sites do governo americano. CBP é o órgão que gerencia a entrada de produtos de importação e exportação nos Estados Unidos e de todos os portos. Tá? Tem a fatura comercial ou pro forma e teste sempre a embalagem. É muito comum de vocês mandarem produtos que as embalagens não estão de acordo com os princípios de importação. Ok? Eu gostaria de pegar aqui, tentar trazer aqui o site da CBP. Um segundo, porque aqui, igual o pessoal fala, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Só um instantinho. Esse é o site para vocês, caso vocês tenham alguma questão. Importing food for commercial use. Aqui tem produtos e parte de como comprar e vender, tá? Esse é o site da CBP. Além do site da CBP, existem em cada porto, existem a gente chamado de agentes portuários. Além de agentes, existem também os agents, que são as pessoas que fazem as transações de recebimento. Tá? Esse aqui é a lista de portos. E lá você vai encontrar também a lista de agentes, que são agentes aduaneiros. E a melhor coisa que você pode fazer é você pegar, antes de você importar, você pega a lista, liga para um deles, faz a cotação de processo de aduaneira, e você pode fazer essa simulação de entrada. É muito importante simulação de entrada. Tá? É normal do nosso cliente pegar o produto, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, pega um containerzinho, manda para o seu agente aduaneiro, fala assim, eu quero importar isso aqui. Por favor, faça a simulação de importação junto ao CBP. Ele faz o processo, ele vai te dar exatamente os documentos necessários para você fazer a importação do produto nos Estados Unidos. Fazendo isso, ele vai ver se tem alguma licença específica, alguma coisa que seja necessária para aquele processo. Tá? Pessoal, antes da gente passar, temos algumas perguntas aqui. Exportamos para quem? Cliente local ou cliente ou empresa aberta? Você pode fazer os dois. Tá? Muitas vezes você exporta para a empresa
a sua empresa, a sua subsidiária, porque muitas vezes você tem que vender em quantidades pequenas. Então você leva 10 containers e lá você quebra em pallets. Aí você vende o seu produto em pallets. Quando você for vender o seu produto para uma Costco da vida, ou para onde for, você muitas vezes já entrega o container e você está exportando do Brasil já direto para o seu importador, que é o seu cliente final. Ficou claro? Tá bom? Ok? Com relação a esse ponto, conta aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Júlio. Júlio. Essa eu acho que eu resolvi. Haverá reprise, eventualmente reprisado, isso está sendo gravado, tá? Mas não perca a oportunidade de vê-lo. Tá? O nosso webinar ele é ao vivo e também tem interação. Então, você vai ter a opção para conversar com a gente mais tarde. Tá bom? Vamos então à apresentação. Ok. Quarto passo. Saiba enviar os produtos. É muito comum de você fazer o produto, chegar o produto e tá com o produto pronto. Como que você vai chegar com esse produto nos Estados Unidos? Né? Conheça essa legislação, a, conheça também, né, a contratação do despachante que eu acabei de mencionar. Está aí o site, por favor, usem esse site muito bem. Verifique se precisa de licença. Muitos dos produtos não há necessidade de licença, mas sempre existe a lei de Murphy, e a lei de Murphy está aí para a gente falar que existem exceções. Tá bom? É muito comum também ter exceções. E o quinto passo é muito importante, que a gente já mencionou. Fiquem de olho nas obrigações fiscais, porque quando você faz o processo de internacionalização dessas empresas, você vai ter implicação de duas empresas. Então, você está vendendo um produto brasileiro para uma outra empresa americana, são duas jurisdições, são duas receitas federais diferentes. Então, você tem que levar em consideração. Você tem controle sobre a margem dos dois lugares, não tem? Alguém pode me ajudar? Tem ou não tem? Isso. Mas você não tem? Se eu tiver, se eu estou comprando meu produto da empresa brasileira, que é minha mesma, eu sou o mesmo dono da empresa brasileira, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu não tenho controle sobre o preço? Sim ou não? Sim, então tá. Se eu tenho controle sobre o preço, o que está acontecendo? Eu tenho controle de quanto que eu vou pagar de imposto de renda ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Correto? Sim ou não, pessoal? E isso, eventualmente, as receitas federais não gostam. Por isso que entra numa coisa importante, chamada preço de transferência, aonde a gente vai ter transações entre as duas empresas que vão ser de transações de mercado. Pois se não fizermos dessa maneira, o que vai acontecer? Nós teremos implicação aonde uma Receita Federal vai querer ter mais poder sobre as suas transações do que a outra. E aí você cria um desequilíbrio. Esse desequilíbrio você acaba pagando mais imposto num local do que no outro. Ficou claro? Algum ok aí? Só para a gente dar continuidade. Ótimo. Então, lembre-se uma coisa. Nos Estados Unidos a gente tem Effective Connected Income, que é o caso de vocês. O que é isso? Eu comprei esse produto, vendi para o meu cliente final. Você está conectado. Existe uma transação, é um bem tangível. Eu vendi um bem tangível. FDAP é uma renda que é referente a uma renda passiva. É Fixed, Determinable, Annual e Periodical. O que é isso? Pode ser um juros, um royalties, um aluguel. Todos esses são FDAP. E tem a questão de pass-through. O que acontece? Muitas vezes a sua entidade
ela não paga imposto. Então, você deve ter já escutado pessoas falar sobre LLC, parceria, partnership, LLP, LP, o que for. São entidades que não pagam imposto. Quem paga o imposto é o sócio. Tá? Então, é importante você entender isso. Uma coisa que é importante que a gente tem que levar em consideração, tá? Para quem está fazendo transações nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode ter imposto de renda na pessoa jurídica, no nível da cidade e no nível do estado, que não acontece no Brasil. Outra coisa também que tem que ser levada em consideração é o imposto de renda sobre vendas, caso você vende direto para o seu cliente final. Muito parecido com o nosso ISS, caso algum de vocês tenham. Tá? Eu acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes aqui são empresas de produtos, mas seria parecido. Então, quando você vai por exemplo, na Best Buy nos Estados Unidos, você tem lá o preço e tem uma taxazinha, uma taxa, um impostozinho de vendas. Já ouviram? Sim ou não? Vamos lá. Sim. Então, esse imposto, para quem trabalha com e-commerce, é importante você entender que aquele imposto, quem paga é o cliente final, não você. Então, você sempre vai adicionar na sua base de cálculo da sua nota fiscal. Tá bom? E esse valor ele varia aí, de acordo com a cidade e com o estado. Tá bom? Acabamos de falar sobre o imposto sobre vendas, tá? E agora vamos abrir para perguntas e respostas. Por quê? Toda função desse webinar é literalmente vocês terem uma interação comigo e para a gente tirar dúvidas mais profundas, tá? Lembre-se, a VTEX já está nos Estados Unidos, já está com a plataforma, já funciona e já é um sucesso lá. Então, vocês podem usar a própria base VTEX para ser o seu trampolim de fazer negócio nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, a gente fazer perguntas. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, pede no chat, eu abro para perguntas e respostas e a gente conversa viva voz, por favor. Ok, vamos abrir para a Adriana aqui. Pode ser. Adriana, posso abrir para você aqui? Adrian, desculpa. Estou abrindo aqui. Adrian. Vou te dar aqui para você entrar, fazer parte. Adriano. Alô, Adrian? Alô? Andrian, tudo bem? Adrian, tudo bom? Tudo bom, Bruno? Obrigado pela presença. Tá gostando? Estou gostando, Bruno. Obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade. O Bruno, eu não entendi muito bem em relação ao imposto, porque se é o cliente que vai pagar esse imposto, por exemplo, na Flórida lá aparece 7%. De vendas, isso. Então eu não tenho que considerar esse imposto na minha base de preços, correto? Na minha formatação de preço. Não deve. Não deve. Ok, perfeito. Mas vamos imaginar que a minha subsidiária ela fica na Flórida. Como que vai ser calculado esse imposto se eu vender da Flórida para o Texas? Existe um imposto interestadual como tem aqui no Brasil? Ótima pergunta. Pessoal, todo mundo entendeu a pergunta do Adrian? Adrian, é assim mesmo que devo te chamar, né? Peço desculpas. Adriano, mas tudo bem, pode ser Adrian, dá para entender bem, tudo bem, tranquilo. Eu tenho vários amigos chamados aí, por isso que está na cabeça, tá? Peço desculpas. Tranquilo, não tem problema. Adriano, a pergunta é muito importante, tá?
Você está falando de chamados nexus. Tá? Você vai pagar nexus. Tá? O que é nexo? É quando você tem presença de negócio no Estado. Então, pode sim, tá? Que você está vendendo esse produto via a plataforma Amazon. Pode ser? Ok. André? Sim. Tá? Quando você vende, e essa plataforma tem o seu estoque no Texas, por exemplo, ou você tem um warehouse no Texas, do Texas, pelo seu estoque, vão ter que colocar a taxa de vendas do Texas. Porém, se você tem um cliente em Ohio e lá não tem nem um estoque e nem uma presença física, que a gente chama de nexus, ou funcionário, ou subcontratado, ou um escritório seu, você pode vender para o seu cliente final, tá, sem o imposto de vendas de Ohio, levando em consideração que você não tem nenhum tipo de conexão de negócio no estado de Ohio. Aí você vai pagar a taxa do estado que você está tirando o produto para entregar em Ohio. Então, por exemplo, se saiu do Texas ou saiu da Flórida, se saiu da Flórida, vai pagar os 7%. Ok? Uhum. Ficou claro? Ok, então, só para confirmar se eu entendi, o imposto, nesse caso, é sempre na origem e não no destino. Depende se no destino você tem presença ou não. Não, ok, eu não fui tão claro. Quer dizer, geralmente no e-commerce, provavelmente nós vamos ter apenas uma presença única, um único CD. Né? Provavelmente será na Flórida. Então, ou seja, se eu tiver apenas uma presença física na Flórida, eu vou pagar apenas 7%, levando em consideração que o estado da Flórida cobra 7%, seja para qualquer estado americano. Exatamente. Ou para qualquer cidade americana. Ou qualquer cidade, perfeito, ok. Porém, André, é importante te levar em consideração que cada estado tem uma questão de nexos diferente. Tá? Por exemplo, a Califórnia, se você usar um prestador de serviço na Califórnia para entregar o seu produto, e você já não, você continua sendo dono do produto, aí você vai ter nexos na Califórnia. Então, o imposto sobre vendas vai ser da Califórnia. Então, é importante você entender cada um dos estados que você começar a estiver vendendo. Tá bom? Tá, mas aí surgiu uma dúvida. Esse imposto, ele é calculado pela plataforma para o cliente pagar no momento da compra? Sim. Muito boa pergunta. Se você for hoje, tem várias soluções que você pode mudar pode ir na Amazon, por exemplo, e muda lá o seu zip code, coloca zip codes diferentes, você vai ver que você vai ter taxas diferentes de imposto sobre vendas. A Amazon faz isso porque ela tem cerca de 11 CDs hoje nos Estados Unidos. Tá? Então ela tem 11 locais que ela faz negócio. Então, quando você coloca o seu produto na Amazon, por exemplo, você vai ter que estar registrado em 11 estados. Okay? Ok, Bruno, só para ficar claro aqui para mim, mas porém eu pago apenas um imposto, ou melhor, o cliente só paga apenas o imposto, ou do destino onde eu tenho nexus, ou da origem, caso eu não tenha nenhum nexo no estado de origem, ou na cidade de origem. Aliás, desculpa, na cidade de destino. Você tá preocupado se tem lá ICMS, correto? Aquele negócio de crédito, débito e blá blá blá. Não, isso não vai Não, na verdade. Você vai... Oi, Concorda comigo? Porque você vai pagar uma vez só. Você vai pagar uma vez só. Tá? Uhum.
você não tem aquela questão de você ter, você paga num estado e acredita no outro, nada disso. Tá. Não, perfeito. A questão, na verdade, não era crédito e débito, era se ia cobrar duas vezes o imposto. Por exemplo, se a Flórida é 7 e o Texas é 9, ele querer cobrar 7 mais 9 da origem, ou seja, cobra 7, desculpa, cobrar 7 da origem e 8 onde eu tenho nexus no destino. Isso não acontece. É só um. Até mesmo porque Só. o ativo vai estar num outro estado, né? Você lembra? O ativo está lá em Texas. Uhum. Perfeito. Posso aproveitar e fazer uma outra pergunta? Adrian, fica à vontade. As suas perguntas são pertinentes e eu acredito que tem muitas outras pessoas com as mesmas dúvidas. Tá. Antes de No tomar. chat fala assim, tira o Adrian do call e eu tiro você. Mas enquanto isso, você vai. Aí eu peço para uma outra pessoa perguntar. Pode ficar à vontade. Ok. Antes de tomar a decisão dos Estados Unidos, eu entendo que vale a pena fazer uma pesquisa para entender o comportamento do cliente americano e a cultura do cliente em relação ao meu produto. Vocês fazem esse tipo de pesquisa também? A Drummond oferece esse tipo de pesquisa para entender um pouco mais o comportamento do meu cliente, para saber que tipo de abordagem, qual o formato de loja que eu vou ter que colocar nos Estados Unidos? E se compensa realmente estar abrindo uma empresa nos Estados Unidos, é um e-commerce. Isso é um teste de produto, correto? Correto. Nós não fazemos esse serviço, tá? Nós focamos em contábil, fiscal legal e vistos. As melhores entidades para fazer esse tipo de trabalho dentro do mercado hoje são a Câmara Americana de São Paulo, a Câmara Americana de Atlanta, a Apex de Miami, tá? E temos dois ou três prestadores de serviço que eu posso depois encaminhar para você os contatos. Tá bom? Ok. A outra pergunta é sobre o visto ou cidadania europeia. Me falaram que quando eu tenho a cidadania europeia, eu tenho alguma facilidade para abertura de empresa. Tem uma exigência menor do que o passaporte, no caso, a cidadania brasileira. Isso confere? Confere. E vai depender do tipo da cidadania, tá? Quando eu falo tipo, é de qual país você é cidadão. Então, se você for italiana, alemã, espanhola, você vai ter direitos a um visto chamado E2, que é um visto que tem menos restrições do que os outros vistos que são disponíveis hoje para o brasileiro, somente brasileiro. Tá? Todos os pontos, André, serão cobertos no próximo webinar, tá? Sobre desenvolvimento de produto e também questões de vistos com a Vertex, tá bom? A gente vai fazer um outro webinar diretamente sobre esse ponto. Ok. Mas é muito válido. A gente vai falar sobre temporalização de produtos, quais são os passos de marketing, entender parte de distribuição, canais, vistos, mão de obra e assim segue. Ok, Bruno, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui para Clarice. Obrigado, hein, Adrian. Obrigado. Obrigado, Bruno. Clarice, Bruno, para vender o produto está no Brasil. Primeiro devo levar o produto para os Estados Unidos, para a entrada do CNPJ americano, só depois que eu estiver aí, vender para o cliente final americano. É essa sequência? Vamos lá. Para Clarice. Clarice, eu vou te colocar aqui. Posso colocar você aqui na nossa conversa? Para ter papo? Vamos lá. Pessoal, tá todo mundo gostando? Clarissa.
Por favor, hein? Está entrando, Clarissa. Ok. Tá ouvindo, Bruno? Olá, Clarissa, está me escutando bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Estou escutando um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, só para o pessoal te escutar melhor. Bruno, a minha dúvida é o seguinte: o meu produto está no Brasil. O meu primeiro passo é ter o meu, entre aspas, né, o meu CNPJ americano. Eu mando esse produto para os Estados Unidos para depois fazer uma venda para um cliente final americano? É essa a sequência? Sim, você pode fazer. A ideia é você, quando você mandar o seu produto, já esteja toda a sua entidade já pronta, porque quem vai importar é a entidade americana. Ficou claro? Muito claro, a Para entidade que você diz é abrir a minha subsidiária. empresa americana aí, sim. É isso? Isso. Exatamente. Eu não faço uma venda Brasil, cliente final americano, então. Não existe a possibilidade. Não, existir existe, tá? E é uma das perguntas aqui, eu acredito que é um instantinho aqui, estou com o meu. Você pode sim vender, tá? Diretamente. A dificuldade que você tem de vender com estoque no Brasil é o tempo que demora para você entregar isso para o cliente final. Tá? O cliente americano ele é muito rigoroso com relação ao tempo que demora para você entregar o seu produto final. Porque no final do dia isso é serviço. Né? Então, eu estou no táxi, no sábado à noite eu quero comprar XYZ e gostaria de que o produto estivesse na minha casa na terça-feira de manhã. Se você fizer isso do Brasil, provavelmente vai demorar uns 15 dias. Faz sentido, Cláudio? Não faz sentido. Então, na verdade, o que eu disponibilizo para o meu cliente final americano tem que estar em estoque nos Estados Unidos. Seria isso, na verdade. Sim, é mais um serviço que você está prestando para o seu cliente final, né? A rapidez é um serviço, que é muito importante. Isso a gente vai também conversar muito sobre esse ponto no próximo webinar, tá, Clarice? Porque o americano ele precisa de ter serviço ao lado ao produto, tanto para entrega, tanto pós-venda. Faz sentido? Faz sentido, não, eu entendi. Eu entendi. É que quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu achei que seria uma venda Brasil consumidor final, mas faz sentido, com certeza, o prazo que esse cliente vai receber o produto. Exatamente. O grande benefício, são dois benefícios que fazem que as empresas de e-commerce fazem internacionalização. Primeiro é o tempo que você consegue servir o cliente. Então, assim, se eu tenho um produto, qual produto que você vende, Clarice? Você pode falar para Papel todo de mundo? parede e quadros decorativos e adesivos. Ótimo. Então tá. Então, se você tem um pallet, tá? E você vai vender o seu produto para Michaels, né? Eu acho que o Michaels deve ser o seu cliente final, ou provavelmente um cliente final poderia ser eu, correto? Sim. Não sei se o pessoal conhece a Michaels, eu conheço porque eu tenho uma menininha de 9 anos e a gente faz bastante coisas com papel de parede, tá? Então a gente compra papel de paredes na Michaels, nos Estados Unidos. E quando você tem o produto, né? Você vende para a Michaels, que é uma retailer, você pode colocar aquele produto num container e manda o container inteiro, correto?
Correto. No momento que você manda aquele container e você tem clientes que precisam de pedaços do container, é um pallet aqui, 2 pallets aqui, meio pallet, você precisa de ter uma presença física nos Estados Unidos para quebrar aquele pallet. Ficou claro? Ficou claro. E aí você força a se internacionalizar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que a Microsoft, assim, ela te liga na quinta-feira e diz o seguinte: ó, eu estou precisando de um container na segunda-feira, dá para entregar? Se você não tiver estoque nos Estados Unidos, perdeu o cliente. Entrega. Ficou claro, pessoal? Ficou claro. Agradeço, Bruno. Clarissa, Obrigada. você gostou do webinar? Eu gostei. Eu gostei. É desafiador, mas é animador também. Sim, Para quem empreende muitas no empresas, Brasil e pequeno, médio, tenta grande alçar porte. voos maiores. Claro, exatamente. Ok? Muito obrigado, Clarissa. Um bom dia para Obrigada. você. Para você também. Ok, vamos abrir aqui para mais alguém. Vamos ver aqui. Adriana, vou mandar para depois para você, vou colocar aqui com calma os nomes das pessoas, tá? Maurício Bertolini. Sim, precisa fazer estoque nos Estados Unidos. Tá? Prestar o serviço ao cliente, entregar ao cliente em tempo hábil é uma prestação de serviço ao seu cliente final. Quem quer que seja, pode ser eu, pode ser o seu distribuidor ou pode ser uma loja que vai vender o seu produto, ok? Bruno, você comentou sobre deixar o produto no estoque na Amazon, como warehouse ou como marketplace. Quais vantagens de usar o Amazon como warehouse? É a habilidade de entrega do produto ao seu cliente final. Tá? O que acontece? Muitas vezes a Amazon, ela divide ele e distribui nos 11 locais que ela tem de distribuição. Então, muitas vezes você vai ter a habilidade de servir o cliente muito mais rápido. A habilidade dela é fazer com que você consiga entregar o produto no máximo em 2 dias e meio, 3 dias. Ficou claro, Adriano? Júlio Medeiros, qual é o custo mínimo necessário para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Depende do estado, tá, Júlio? Ele fica entre 2 e 2.500 dólares. Muitas pessoas perguntam, Bruno, qual que é o estado que se abre mais empresas de e-commerce assim sendo? Bom, depende. O estado que você abre o e-commerce costuma ser o estado que você tem presença física, mas também pode ser o estado que você vai estar fazendo o shipping para os outros clientes. Nossos clientes têm uma parte em Miami, na região de Miami, porque é o primeiro, acho que é a parte mais próxima dos Estados Unidos, que tem mais voos diários. Tá? Uma outra parte é no estado do Texas, onde tem uma habilidade para as corporações da redução de imposto sobre renda. No estado do Texas não se paga esse imposto sobre renda. Maria de Moura, muito obrigado por ajudar aí, colocar aí os links das câmeras regionais, câmera texana e também da Atlanta. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta que rolou no chat e eu não consegui pegar, por favor, copie e cole novamente no chat. Não é porque eu não quis respondê-lo, tá? É porque muitas vezes o chat sobe. Como fica a tributação no caso de vendas diretas do Brasil? Ótima pergunta, pessoal. Para o cliente final, direto, você vai ter que fazer o câmbio, fazer o seu produto no Syscomex e quando você receber o dinheiro não vai precisar de cobrar o PIS e COFINS.
Ficou claro? Além disso, existe a habilidade de você ter uma conta no estrangeiro e receber lá no estrangeiro e só internalizar o dinheiro quando for mais hábil para a sua empresa. Ficou claro, pessoal? No cartão também, André, você pode receber no cartão. Tá? Pode receber no cartão, você pode receber no PayPal, como você melhor escolher. Ok? Claro? Precisa fechar o... Não, o cartão quem fecha o câmbio é o próprio cartão. Ah, pergunta boa. Nos Estados Unidos, para abrir a empresa e aí nos Estados Unidos, qual o valor mensal para manter a empresa sem nenhuma movimentação enquanto não consigo começa a operação? Ok. São 3 perguntas aqui do Adriano. Primeira pergunta. Você consegue tirar o IAN number sem estar nos Estados Unidos? Você consegue abrir a empresa sem estar... A conta bancária, dependendo do banco, você consegue fazer remotamente. Dependendo do banco, você não vai conseguir. A grande maioria dos bancos não consegue. Nosso processo de abertura de empresa ele é totalmente remoto, tá? Da Drummond. Qual é o valor mensal? Não há um valor mensal para deixar a empresa dormente. Tá? Por quê? A gente só vai te dar o ad hoc. Então, se você vai ter uma tabela de preços, valor hora homem. Caso você precise de alguma coisa que for necessária, você vai usar hora homem. No momento que você iniciar, você pode eventualmente com um valor flat fee, um valor mensal. Qual que é isso para abrir empresa? Eu acredito, Júlio, que eu acabei de responder essa sua pergunta. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos chegando ao final. Para todos, esse webinar foi gravado, então vocês vão ter a possibilidade de ver. Tivemos aqui um ótimo público. Espero que vocês tenham gostado, né? E também, eventualmente, a gente vai ter outros webinars com a Vetex para entrar mais detalhes no aspecto de internacionalização do produto, de como fazer as plataformas com a Vetex e para que a gente possa ajudar vocês a estarem procurando outros mercados e outros clientes que possam trazer aí bastante benefício para a sua empresa. Ficou claro, pessoal? Muito obrigado novamente. Eu gostaria de agradecer ao time Vetex. E lembrando, né, a Vetex está pronta para te servir lá nos Estados Unidos. Tá? E isso é ótimo, porque imagina, você não vai precisar de sair da sua casa, tem coisa melhor do que trabalhar com quem você já está confortável. Tá bom? Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Vanessa, tem mais alguma coisa que a gente precisa conversar? Não, é só isso mesmo, Bruno. Agradeço a participação de todos. Vamos enviar a gravação do webinar para todo mundo que participou. E coloquei no chat o link para download dos nossos guias. Como abrir empresa, como entender visto e imigração para os Estados Unidos, como entender o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Ótimo, então. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail para a gente, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.